Bom, o título do meu trabalho é uma breve história do cinema e o desenvolvimento dos efeitos especiais. Os efeitos especiais nada mais são do que a técnica desenvolvida dentro do cinema para que possamos tornar nossas fantasias, os filmes, mais reais. Coisas que até então nós só poderíamos ter em nossa imaginação, como dinossauros de Jurassic Park, ou exércitos gigantes de orques do Senhor dos Anéis, só são possíveis de se ver e ouvir graças aos efeitos especiais. Bom, eu separei meu trabalho em 4 partes, a apresentação, na verdade. No começo eu vou falar uma breve história do cinema e de como ele se desenvolveu até certo ponto. Depois o surgimento dos efeitos especiais. E em seguida eu faço um gancho com a evolução dos efeitos especiais através dos anos. E aí nesse eu vou falar de filmes que marcaram gerações e que trouxeram algum avanço nesse sentido. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouco do cinema atual. Bom, eu comecei minhas pesquisas em cima do momento em que o ser humano começou e aprendeu sobre o que era persistência na retina, no século XIX, que consiste no fato de que a imagem que vê por aproximadamente 1 milésimo de segundo. Pouco depois, descobriu-se que 16 imagens em um segundo formavam a ilusão de movimento. Ou seja, sequência de 16 fotos ou imagens, coloca em sequência e se passar no período de tempo de 1 segundo, dá a impressão de movimento. Aí, trabalhando em cima disso, começamos a desenvolver invenções que brincava com essa persistência na imagem da retina e foi desenvolvendo shows e festas em cima disso, com essas invenções. E aí, algumas dessas invenções são esses não vou saber pronunciar, e o zootrópio, que eles funcionavam basicamente igual a gente faz aquela brincadeira de pegar um bloquinho, fazer desenho no bloquinho de folhas, passar as folhas rápido e dar a impressão de movimento. E aí, antes disso, também a gente, em cima das minhas pesquisas, o filósofo grego Aristóteles desenvolveu a câmera escura, que era basicamente uma caixa composta por paredes opacas que possui um orifício de um dos lados e na parede paralela a esse orifício uma superfície fotossensível, um espelho. Então passava a luz nesse buraco e refletia no espelho. E aí, juntando esses 2 conceitos, essas 2 invenções, acabou surgindo a fotografia. Essa é a primeira foto já tirada. Foi tirada por esse moço, em 1826. Então, ele usou basicamente o conceito, principalmente, da caixa escura e desenvolveu a fotografia em cima disso. Aí, avançando um pouco no tempo, quando a fotografia já era mais comum, já existiam fotógrafos, já existia muito mais estudo em cima disso. Esse Edward Murray, que era um pesquisador inglês que estudava o movimento dos animais, ele era fotógrafo e ele era cientista, e aí ele tirava fotos dos animais e desenvolvia o trabalho dele em cima disso. Ele acabou entrando numa aposta com um americano, e na aposta ele tinha certeza e queria comprovar de que durante o galope de um cavalo ele tirava as 4 patas do chão. E aí, para isso, ele pegou uma série de 12 câmeras
uma distância mais ou menos de 21 polegadas entre elas e ajustou de uma forma que as câmeras fossem tirar a foto em sequência. E aí ele fez isso e conseguiu fazer essas imagens. E comprovou de que realmente o cavalo tira as 4 patas do chão durante seu galope. E aí, com isso, sem querer, ele foi o propulsor de criar o filme de rolo. E aí, essas imagens e essa sequência de fotos desencadearam essa outra invenção. E aí ele está ligado mais. Aí, deixa eu ver. Aí um pouco depois, Charles Emilion inventou o teatro óptico, que funcionava basicamente também com esse estudo em cima da persistência na retina, que era, ele fez com que se projetasse uma sequência de desenhos na parede, e essa sequência de desenhos geralmente eram 40 metros, era muita coisa para apresentar, sei lá, 3 minutos de apresentação. E aí ele foi conhecido como o pai das animações. E aí foi mais um passo para o cinema nascer. E em cima disso já vieram outros estudos. Aí, mas em 1889, esse teatro óptico que projetava essas animações foi que era a principal atração, foi deposto por o cinetoscópio, que foi uma invenção patenteada por Thomas Edison, que era basicamente um móvel bem grande, onde você tinha um buraquinho para você enxergar, lá dentro passava um rolo de filme, e com fotos, e aí você conseguia assistir esse filme por esse lugar. Mas era um negócio meio único, assim, né? Só uma pessoa podia assistir por dentro. E aí, em cima disso, vieram outros estudos, e uma coisa foi levando a outra. E em 1892, Léo Bulin desenvolveu o cinematógrafo, que era aí sim a primeira máquina que fez o cinema acontecer. E ela conseguia passar esse rolo de filme na parede, sendo assim mais pessoas poderiam assistir, em vez de só uma pessoa por aqui. E aí foi um grande avanço para toda essa história do cinema. Essa invenção, entretanto, o Léo, que desenvolveu, não tinha dinheiro e nem consideração para continuar com as suas pesquisas. Então, os irmãos Lumière, que já vinham estabelecendo uma carreira de fotógrafo há anos, e já tinham uma certa fama, compraram e patentearam a invenção. Geralmente as pessoas conhecem como eles, como os inventores, mas nas minhas pesquisas eu descobri que eles só patentearam e desenvolveram. Né? E aí eles passaram vários filmes, produziram vários filmes. Os filmes dele eram documentários também, eles tinham isso como uma máquina de estudo, não como de entretenimento. Mas em 1895 eles fazem a primeira apresentação ao público, onde eles passam o filme A Saída da Fábrica Lumière em Lyon. É realmente só a gravação de 1 minuto dos funcionários saindo da fábrica e eles passaram isso. E nessa também teve aquela história famosa de que eles passaram a chegada de um trem e todo mundo saiu correndo apavorado do cinema, que não tinha visto. Nunca tinha visto tal. Enfim, nunca tinha visto. Mas aí é isso, eles foram os principais propulsores desse começo. Aí, com os filmes em alta, nasce
o primeiro efeito especial, que foi patenteado novamente por Thomas Edison. E é bem simples, eles só trocaram a atriz pela boneca e fizeram a decapitação. E assim nasceu o primeiro efeito especial. Tá. Georges Méliès é considerado o pai do filme de ficção científica e foi o professor de muitos efeitos especiais que utilizamos até hoje. Ele nasceu de família simples, quando quando jovem trabalhou com o pai dele numa fábrica de sapatos e lá ele desenvolveu uma certa habilidade com máquinas, com maquinário, e começou a trabalhar com isso, mas esse não era o sonho dele, ele queria ser mesmo, era artista, ele gostava muito de teatro, então ele decidiu largar o emprego e com o dinheiro que ele juntou, que pelo jeito foi bastante, ele comprou um teatro. E aí, nesse teatro, ele começou a se interessar por ilusionismo, começou a ganhar experiência como ator, diretor, cenógrafo, produtor e roteirista, e começou a aplicar esse ilusionismo e mágica nas suas peças. E por coincidência, ou não, ele estava naquela primeira apresentação que os Lumière fizeram de filme, e ele ficou maravilhado, apaixonado quando eles fizeram essa apresentação com o cinematógrafo, a primeira apresentação de cinema. E ele ficou maravilhado com tudo e queria muito conseguir um cinematógrafo para ele também, queria aquela máquina para ele poder desenvolver os próprios filmes. Mas os irmãos Lumière não quiseram vender para ele, enfim, ele foi lá e fez o dele. Aí ele começou a produzir e fazer os próprios filmes e começou a usar muitas coisas do que ele sabia de mágica e de ilusionismo nos filmes dele. E assim ele começou a criar efeitos especiais. E começou a desenvolver técnicas. Enfim, ao todo ele produziu mais de 500 filmes e nesses filmes ele desenvolveu várias técnicas que são usadas até hoje. E algumas delas são essas. Esses são alguns filmes dele. É engraçado pensar que eles só faziam isso sem nenhum uso de computador, nem nada do tipo, era tudo na hora, ou depois na pós-edição, onde ele cortava o filme, colava com outro e fazia essas mágicas. Ele criou vários efeitos especiais, entre eles stop motion, cortes entre cenas, fade, lapsos de tempo, tela dividida, dupla exposição ou múltipla exposição. E ele fez muito sucesso na época dele, ele desenvolveu muitas técnicas e ficou reconhecido mundialmente. Mas com a chegada da Primeira Guerra Mundial, os negócios dele começaram a falir, ninguém tinha muito mais tempo para ver filme, para ir no teatro, enfim, no cinema. E ele acabou perdendo e falindo o negócio dele, perdeu o teatro, perdeu muita coisa. Muitos dos filmes dele foram queimados para fazer sola de sapato dos soldados, e ele perdeu muitos dos seus preciosos materiais. Ele acabou terminando na vida dele trabalhando numa lojinha de brinquedos, numa estação de trem. Mas aí, como a vida não é tão ruim, os historiadores, alguns anos depois que acabou a guerra, foram atrás dele, foram atrás de quem tinha feito aqueles filmes, desenvolvido aquelas técnicas, e encontraram ele vendendo brinquedos na lojinha da estação de trem, e chamaram ele para uma conferência. Nessa conferência ele foi homenageado e reconhecido novamente. Hoje a gente tem alguns dos filmes dele disponíveis,
de graça pelo YouTube. E é mais ou menos isso. Aí agora começando o tópico 3, que é onde eu falo um pouquinho dos filmes que marcaram gerações, que vieram depois dessa era toda de tecnologia. Tem esse aí, que foi em 1903, e foi um dos primeiros filmes a usar dupla exposição e multiplane para compor cenas realistas. Mapping, não sei se eu estou falando certo, acho que não. É uma representação pintada em escala realista de um cenário, ambiente, localização distante que permite os produtores de filme criarem uma ilusão de um ambiente que, de certa forma, seria bastante caro construir ou visitar. Ou seja, eles faziam cenários grandes, em escala real, de pinturas em perspectiva, e filmavam os atores na frente. E isso foi inovador para a época. Depois veio Metrópolis, um filme alemão de 1927, estabeleceu um importante marco para a evolução dos efeitos especiais ao utilizar pela primeira vez a técnica conhecida como por meio de fenômenos de reflexão e refração, pequenos objetos eram incorporados em uma cena como forma de compor o cenário atrás do primeiro plano da película. Ou seja, eles pegavam pequenos objetos e com jogo de espelho ou com jogo de câmera, eles conseguiam fazer com que esse pequeno objeto fosse grande, que fosse interativo, e dessa forma eles desenvolveram essa técnica. Aí, o próximo da lista é o King Kong, de 1933. Foi um filme que utilizou várias técnicas de efeito, entre elas o matchpen de novo, só que no vidro, projeções, miniaturas mecânicas e o uso do processo. Além de ter sido desenvolvido um chroma key primitivo. O chroma key é consiste na filmagem do fundo em azul e do objeto em amarelo, permitindo a criação de um recorte realista de filmes preto e branco através do filtro. Ou seja, eu iria ficar amarelo, o fundo ficaria azul, e aí eu poderia trocar o fundo pelo que eu quisesse. E também foi muito importante para a arte de stop motion, que permitia fazer com que esculturas em miniaturas ganhassem vida, como foi o caso do gorila, né? O personagem principal, que de 12 metros, na verdade ele tinha 45 centímetros. Então dá para fazer essas mágicas através da stop motion e outras técnicas. O próximo filme que eu coloquei foi esse. Em 1940 surge um importante filme que revolucionou os efeitos especiais. O famoso fundo azul, como aqui, foi usado pela primeira vez aqui, aí em um filme colorido. Aí dessa vez, usando um processo de Technicolor, que era como os filmes coloridos eram feitos na época, de 3 tiras de filme. Filmava-se o objeto sobre um fundo azul, de novo. Pode ser a cor que mais se difere dos tons de pele e também pelo fato do azul girar menos grãos. Usando os negativos do Technicolor, eles foram capazes de criar um canal de silhueta, assim como fizeram o Williams Process. Então, usavam uma impressora óptica para remover o fundo azul e o canal de silhueta para remover os sujeitos do fundo, refilmando a união dos dois filmes e resultando mais ou menos na mesma coisa, só que de forma mais avançada. Você podia trocar o fundo. Esse é bravo. E aí, em 1917, é apresentado Star Wars, que foi também uma importante marca, porque trouxe diversos
efeitos especiais novos e foi muito reconhecido na época. Mas o principal foi o CGI, que ultimamente, hoje em dia, o que a gente mais usa é CGI no cinema, que é computação gráfica, que aí é um processo pós-produção. Você tem que pensar nele antes de fazer o filme, para projetar mais ou menos o que você quer, mas na pós-produção é o que acontece. E é computação gráfica, que você vai no computador e tá ali. Tópico 4. Esse é um exemplo de computação gráfica e de captura de movimento, que é essa roupa que os atores usam para poder usar as expressões do rosto com mais precisão. E aí você vê que não precisa de cenário, não precisa de muita coisa, só a pós-produção que faz as principais características do filme. Né? Esperar acabar. Tá acabando. Essa rapaziada toda aí atrás eles some também. Geralmente é feito com roupas verde marca-texto, porque se difere de nosso tom de pele, e aí é mais fácil depois do computador de editar. E aí hoje a gente divide os efeitos especiais em duas categorias, efeitos visuais ou ópticos, que é basicamente os efeitos que a gente usa pós-produção, mas que também pode ser jogo de câmera ou outras coisas desse tipo. E os efeitos físicos ou mecânicos, que são obtidos durante a filmagem. Eles são explosões, são qualquer coisa desse gênero, desse tipo. E aí, eu tenho uma frase para finalizar, que é: o cinema não tem fronteiras nem limites, para aquilo que se constante questão. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Manda, meu. Qual é o filme que mais marcou a sua vida? Putz. Os cinco. Mas acho que não tem um específico que marcou muito minha vida, assim. Tem vários que eu gosto e são de diferentes épocas da minha vida. E assim eu posso falar, tipo, esse pô, lá quando eu era criança, Totoro, um pouquinho também. Mas aí hoje em dia eu também gosto muito dos filmes de Tarantino, gosto muito de, de muito de tudo, na real. Então não sei se tem um que marcou muito, mas tem vários que marcaram geração. Pode falar isso. Você tem primeiro e qual é o efeito que você mais gosta? Eu acho que é o CGI, porque essa computação gráfica, porque ele proporciona muitas coisas, tipo, muitas coisas. Você pode fazer um cenário inteiro, você, Mogli, por exemplo, não sei se vocês já assistiram o último filme, só tem um ator, que é o menino, o resto é tudo computação gráfica. Mas ao mesmo tempo que pode ser muito bom, pode estragar o filme, né? Então tem que ser bem feito, mas acho que é o que eu mais gosto. E se você tem vontade, você já fez algum trabalho assim? Era meu prato fraco, eu não consegui fazer. Vou tentar, mas eu queria fazer uma coisa de stop motion, que é mais fácil, ou esses mais antigos, que
Não envolve muita técnica, pós-produção, algo do tipo. Mas pretendo fazer. Passa, sabe? Se você só pudesse ver um filme, qualquer. Um filme só? Muito difícil. Um filme só. Eu gosto muito de filmes. Eu gosto de filmes mais, sei lá, mais adultos, mas tipo, eu gosto Eu digo que eu gosto de Vingadores, por exemplo. Eu gosto de Vingadores, por exemplo. Eu gosto de filme de herói, que eu acho que é algo que está marcando muito a geração, mas eu gosto de filmes um pouco mais, mais da cabeça, né? Eu não sei, tá? Eu não sei. Fala, Thiago. Também. Sei que você é o cara que já viu todos. Então, mas qual que é o seu preferido? O preferido hoje em dia? Eu gosto muito dos 8 Odiados. 8 Odiados. Você já deu uma explicada assim? Eu queria saber nessa curiosidade por que não Prometheus dá ver não. Então, porque ele difere muito da nossa. E aí fica mais fácil na pós-produção de você separar um do outro. E aí, por exemplo, você não precisa pintar eu de amarelo e o fundo de azul. Se tem algum fundo só de verde, eu sou uma cor meio distante, então não precisaria fazer. Mas a gente usa também azul, claro, assim, para quando é cenários mais escuros. E aí o azul já é uma cor mais escura e aí na pós-produção você consegue. Ó. Eu não queria fazer TCC. Aí eu queria fazer então sobre algo que eu gostava e que sempre me falaram, faz então algo que você pode ficar muito tempo lendo, muito tempo escrevendo. Aí eu já passava muito tempo vendo filme, não? Eu vou aprender um pouco de como é feito e como funciona. Mas alguma pergunta? Essa ideia de apresentação do formato dos slides. Então. Era para ter sido diferente porque na apresentação não rolou muito bem, mas já existe esse modo de template de Netflix, mas aí eu desenvolvi do meu jeito e fiz a minha parte. Mas usei ao meu favor. O videogame ajudou? Como assim? O videogame que se pratica ajudou? Sempre. Ajuda, dá pro seu filho. Mas, alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade, porque não sei se tem a ver com o seu trabalho. Pode ser que sim, pode ser que não. Para que lado você pretende trabalhar? Se a pergunta é para audiovisual, eu já pensei também. Mas não, hoje em dia eu penso mais em trabalhar com o que meu pai trabalha, que é desenvolvimento de sites, e eu pretendo trabalhar com tecnologia e quero trabalhar em casa. E aí eu acho que é esse mais ou menos o caminho que eu pretendo tomar agora. Mas como ano que vem eu não vou... Enfim, não tem nada a ver agora. まあ、
Obrigado pela pergunta, Diogo. Eu não sabia disso. Fala, Léo. Sua visão, assim, no momento que você está vendo filme ou algum curso, alguma coisa assim, esse trabalho te ajuda um pouco a esclarecer como que é feito. Putz, mudou. Quando eu fico vendo filme agora, eu paro e presto atenção mais não na história em si, não no que eles estão querendo passar, mas no que eles estão fazendo. E, sei lá, eu gosto muito de ficar observando a paleta de cor, eu gosto muito de ficar observando de tudo um pouco, mas de certa forma mudou sim. Daí, relacionado com isso, você sente que isso te ajuda ou te atrapalha assistir um filme? Me ajuda, eu acho mais interessante. Eu fico refletindo sobre por que eles usaram isso. Tipo, porque eu gosto de cor, mas porque tal cor reflete tal sentimento e porque eles colocaram isso, porque acaba que é tudo pensado, então. É pensado. Informação certa. Cinco minutos para a próxima apresentação.